Amém. Glória a Jesus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 23. Só como uma referência inicial para esse estudo. Mateus 23. A princípio nós não iremos ler nenhum versículo, mas deixa a Bíblia aberta em Mateus 23, para que os irmãos possam ir se orientando. Irmãos, o tema desse estudo, desse seminário, sinais da volta de Jesus. Sendo assim, no que diz respeito aos estudos teológicos, trata-se da escatologia, que nada mais é que a parte da teologia que trata dos últimos eventos da história do mundo. Eschatos é uma palavra grega que quer dizer último ou últimas coisas, e logia é estudo. Então, estudo das últimas coisas. Esse será o tema do seminário. Nós vamos aqui abordar partes de Mateus 24, de Marcos 13 e Lucas 21. Por quê? Porque os evangelhos, eles tratam a mesma história. Eles tratam do ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas alguns evangelhos têm alguns detalhes a mais. Então eu não vou usar apenas um evangelho como tronco principal. Então eu vou pegar algumas partes de um e de outro para a gente montar esse quebra-cabeça e conseguir compreender da melhor forma possível o que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe de conhecimento dos últimos acontecimentos aí que estariam sobre a face da terra. A introdução aqui é uma visão geral, a última semana de Jesus Cristo como homem na terra, em Jerusalém. O Senhor Jesus Cristo, no final do seu ministério, na conclusão do seu ministério, ele toma rumo para Jerusalém. E ali vai se transcorrer pontos importantes e fundamentais do ministério do Senhor Jesus Cristo. E nessa última semana dele, é que o Senhor Jesus Cristo vai tocar nesse assunto. Ele vai trazer aos discípulos, e a nós e a sua igreja, alguns conhecimentos fundamentais para que a igreja pudesse se posicionar quanto a essa questão, quanto aos sinais que aconteceriam quando estivesse próximo à vinda dele. Por quê? Porque ele não deixou uma data específica. Tem algumas igrejas, algumas seitas que costumam marcar a data do Senhor Jesus, da vinda de Jesus, mas ele não deixou nenhuma data. Mas ele pontuou com vários sinais, para que a igreja fosse alertada de quando a vinda dele estivesse por vir. Ok? Então, qual foi a situação que levou a Jesus a entrar nesse assunto? Ele vai fazer uma profecia sobre a destruição do templo de Herodes. Isso aí é o passo principal que levou os discípulos a perguntar a Jesus sobre esse tempo que seria o fim dos tempos. Ele vai fazer uma profecia sobre a destruição do templo de Herodes. Ele fala de um período chamado do princípio das dores, que antecede um período chamado de grande tribulação. E por fim ele fala da sua vinda definitiva. Ele vai narrar isso exatamente nessa sequência, a partir de Mateus capítulo 24, Marcos 13 e Lucas 21. É narrado nessa sequência. Porém eu pedi aos irmãos para abrirem a palavra em Mateus 23, porque em Mateus 23, irmãos, Jesus ele vai estar no popular, ele vai estar passando sabão nos fariseus e nos principais sacerdotes. E essa aula aqui, nós vamos abordar bem detalhadamente essa profecia que Jesus faz sobre a destruição do templo de Jerusalém, sobre o templo de Herodes. Essa aula vai estar focada nisso e nós vamos compreender como que essa profecia que Jesus fez para a destruição do templo é reflexo para o período da grande tribulação. Ele está falando uma coisa, mas na verdade existem duas profecias que sobrepõem a mesma palavra de Jesus. Porque o templo ele foi destruído. O templo que estava de pé quando Jesus estava lá, ele foi destruído no ano 70. Jesus profetizou isso. E a própria profecia é um reflexo para a grande tribulação que ainda está por vir sobre a terra. Pois bem, Mateus 23, Jesus, o título aí na sua Bíblia, verifica se é isso. Jesus censura os escribas e fariseus. Correto? É isso, né? O que Jesus faz aí? Ele está nessa última semana
esses escribas e fariseus dentro de Jerusalém ficaram muito incomodados com a postura de Jesus. Eles pouco importavam se Jesus estava fazendo milagres, eles pouco importavam se todas as profecias do Messias consumavam na pessoa de Jesus, eles pouco importavam com isso. Então eles estavam a fim de aniquilar Cristo, eles estavam a fim de matá-lo mesmo. E Jesus conhecia esses corações. Jesus joga na cara deles quem esses homens são, sepulcros caiados, pintado, imagina uma sepultura, né, pintada de cal branquinha por fora, mas podre por dentro. Então Jesus está jogando na cara deles, que eles são hipócritas, raça de víboras, que eles rondam os mares à procura de fazer um seguidor e tornam aquele seguidor 2 vezes mais merecedor do inferno do que eles mesmos. Então Jesus está censurando pesadamente esses escribas aí. Só uma ilustração mostrando, para a gente se ter uma ideia do grupo de pessoas que está à volta de Jesus. Os discípulos, ouvindo as instruções do Senhor, e os fariseus, os principais sacerdotes ali, incomodados com a questão de Jesus Cristo, agora dentro do templo e ensinando ali dentro. No final de Mateus 23, existe o lamento de Jesus por Jerusalém. Mateus 23, versículo 37 e 39, irei ler aqui. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade, mas está projetado também. Mateus 23, os últimos 2 versículos. Para a gente entrar no capítulo 24, que vamos entrar propriamente dito na questão. Então Jesus acabou de censurar esses escribas e ele conclui com esse lamento. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos, debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a vossa casa ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. E os discípulos ouviram essa palavra. Jesus acabou de chamar a atenção dos escribas e sacerdotes e conclui com esse lamento. E os discípulos lá voltam, irmãos, ouvindo isso. Só que tem uma frase aqui que, pelo menos no meu entender, ele chama a atenção dos discípulos. Que é essa frase aqui, ó, eis que a vossa casa ficará deserta. Opa, peraí. Imagina você na condição de discípulo, de judeu, de um judeu nato, seguindo aquele que se identifica como Messias, que a palavra dele toda se cumpre, que opera milagres, que você tem plena consciência e certeza que ele é o Messias, e ele fala que a vossa casa ficará deserta, fala para os fariseus, que casa é essa? É o templo. Ele está falando do templo. Ele não está falando que a casa que cada um mora ali vai ficar deserta. Então isso mexe com os discípulos nesse momento. Espera aí, o Senhor está falando que a vossa casa ficará deserta? Então aquilo tem um link na hora com o templo. E aí nós vamos compreender, a partir desse momento aqui, é que dá o início a pregação escatológica de Jesus. Esse é o estupim que vai causar isso. Por quê? Porque na sequência aqui, irmãos, ali os discípulos ouvindo isso, os fariseus pouco importando com o que Jesus está falando, eles querem matá-lo. Agora, no início de Mateus 24, que já é a mesma sequência, esse acontecimento aqui, para Mateus 24, a narrativa bíblica ela é contínua. Dá a entender que isso foi no mesmo dia. Se não foi no mesmo dia, isso aqui foi no dia anterior, alguns dias anteriores. Mas você lendo dá a entender que isso foi no mesmo dia. O que está descrito aqui em Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Olha só, Jesus fala aquilo, os discípulos já chamam ele no templo para mostrar a estrutura. Aliás, eles estão lá, agora os discípulos estão mostrando toda a estrutura do templo para Jesus. Aí Jesus, porém, lhes disse, na verdade, não vedes tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí Jesus dá uma cartada fulminante na questão. Se os discípulos tinham dúvidas se Jesus estava falando do templo, e chama Jesus agora, Senhor, peraí, você está falando que a vossa casa ficará deserta? Olha só
o tamanho do templo que nós temos. Aí Jesus ainda dá essa paulada neles. Não vejo tudo isso? Vocês estão impressionados demais com essa beleza desse templo? Que no tempo de Jesus Cristo, o templo de Herodes, que estava passando, que estava sendo reformado, ele já estava chegando na glória do templo de Salomão, de tão adornado de ouro que ele estava. Então Jesus não se impressiona e fala, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que vai acontecer na sequência, irmãos? A ilustração, Jesus falando agora com os discípulos lá dentro do templo, mostrando, não vai ficar pedra sobre pedra aqui nessa questão. Jesus, ao dizer isso, ele fez uma profecia sobre o templo. Então ele faz uma profecia sobre o futuro desse templo, que ele seria destruído. Esse som está um pouco baixo aí? Tá não, né? Eu estou atrás da caixa, eu acho que eu estou sentindo que está um pouco baixo. Então Jesus faz essa profecia, que esse templo aí já era, vai virar poeira. Isso incomoda um pouco mais os discípulos. Irmãos, então só um detalhe aqui, que templo que é esse? Esse templo aqui, ele já era o segundo templo. Vocês lembram do Velho Testamento, o templo de Salomão? O templo de Salomão foi erguido logo depois de Davi. Davi prepara todo o material. Salomão, filho de Davi, ergue o templo. Aquele templo lá do Velho Testamento, ele é destruído no século 6 a.C. por Nabucodonosor, pela desobediência de Israel. Deus permite que Nabucodonosor marche com o exército do Império Babilônico e destrói Jerusalém. E destrói o templo. Primeiro templo. Passa a não existir mais. Isso no século 6. 600 anos antes de Cristo, aproximadamente. O que vai acontecer? Eles são levados para o cativeiro babilônico. 70 anos depois, o Senhor liberta esses judeus do cativeiro babilônico e eles vão retornar para a pátria, para a cidade de Jerusalém. Agora, sobre a direção, sobre a liderança de Esdras e Neemias. Se você pegar a sua Bíblia lá, o livro de Esdras e Neemias, originariamente é um livro só. É apenas um livro. Aí está dividido para uma melhor compreensão. Então, sobre a direção de Esdras e Neemias, um novo templo será reconstruído. 70 anos depois da queda de Jerusalém. Esse é o templo que foi reconstruído. Só que esse templo ele envelheceu com o passar do tempo. E com o passar dos séculos, surgiu na terra um império chamado Império Romano. Esse Império Romano vai conquistando as províncias, e chega a conquistar a província da Judéia. E quando ele conquista a província da Judéia, ele coloca Herodes como rei dos judeus. Na verdade, esse Herodes ele era tipo um testa de ferro do Império Romano. Ele tinha que agradar os dois lados. Então Herodes, para agradar aos judeus, ele começa a reformar esse templo. Então esse templo ele estava passando por uma reforma, ele não estava concluído ainda. Então no tempo de Jesus nós temos esse templo que é o segundo templo, que está passando por uma reforma, encabeçada pelo rei Herodes, para agradar ao povo judeu. Porque ele ficava ali meio naquela sinuca de bico, agradar o Império Romano e agradar os judeus ao mesmo tempo, que não era um povo tão fácil de agradar, né? Então o templo é esse templo, o templo em questão aqui, que Jesus está profetizando, que vai virar poeira, é esse templo aí, que não ficará pedra sobre pedra. Aqui só tem um desenho do templo. Essa parte aqui do templo, irmãos, isso aqui chama Casa de Pedra Lavrada. Era onde o sinédrio se reunia. Aqui, ó, acompanhando o mouse aqui, tá vendo aqui um castelinho aqui? Isso aqui se chama Fortaleza Antônia. Isso não era projeto do templo original de Salomão, não existe isso aqui. Isso aqui o rei Herodes construiu agora para agradar o Império Romano, porque aqui era a base de Roma dentro de Jerusalém. Foi aqui que Jesus foi açoitado pelos soldados romanos, entendeu? Foi aqui, ó. Então aqui está o pátio dos gentios. Se nós vivêssemos nesse tempo como gentios, nós poderíamos entrar dentro dos limites do muro do templo e vir até esse pátio. As mulheres judaicas poderiam entrar no pátio das mulheres e aqui só o pátio dos homens. Então o templo em questão é esse. Tem uma imagem do templo, isso aqui é uma maquete que existe. Isso aqui é uma imagem melhor do templo. Esse templo, na época de Jesus, ele
ele era muito visitado. De domingo a sexta, né? Domingo a sexta, o sábado era o dia do descanso. De domingo a sexta, 3 vezes por dia era feito sacrifício aí. Isso era contínuo. Então era um lugar muito visitado, muito movimentado. E Jesus profetiza que essa casa vai ficar deserta, assolada, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. E o que vai acontecer? Depois que Jesus faz essa profecia, irmãos, aqui dentro da limitação do templo, Jesus ele vai se retirar para esse lugar aqui, ó. Já viu na sua Bíblia aí pregações sobre o Monte das Oliveiras? Já viu? Já ouviu falar? Monte das Oliveiras? Jesus orando no Monte das Oliveiras, e Judas vai lá com os servos dos sacerdotes para prendê-lo. Então é aqui, ó, Monte das Oliveiras. Isso aqui é um desenho ilustrativo da cidade de Jerusalém na época de Jesus. Gólgota aqui, onde Jesus foi crucificado. Então aqui está o templo, aqui está uma das portas de Jerusalém. Possivelmente Jesus saiu por aqui e veio para o Monte de Jerusalém. Observe aqui, ó, a vista que a pessoa poderia ter do templo. A próxima ilustração aqui mostra mais ou menos a visão que você, se estivesse ali sentado no Monte das Oliveiras, você teria do templo. Essa aqui, ó. Bem próximo isso aí. Você no Monte das Oliveiras, olhando para dentro de Jerusalém, você teria mais ou menos essa visão. O que vai acontecer? Os discípulos estão com essa pulga atrás da orelha. Jesus fala que a casa vai ficar deserta, fala para os fariseus. Aí os discípulos chegam para Jesus para mostrar a grandiosidade do templo, que já estava chegando na glória do templo de Salomão, pela reforma que estava sendo concluída. Aí 4 discípulos chegam para Jesus, aí, Mateus 24, versículo 3, e vão questionar Jesus sobre essa situação que ele disse. Você vê que os discípulos se incomodaram com isso. E agora, pela primeira vez, nós vamos ter na Bíblia a questão do fim do mundo sendo tratada definitivamente pelo Senhor Jesus Cristo. Através da pergunta que os discípulos fizeram a ele. Aliás, existem 3 perguntas sendo feitas na mesma frase. Que perguntas foram essas? E estando assentado no Monte das Oliveiras, então Jesus sai lá de dentro do templo, vai agora para o Monte das Oliveiras, chegando-se a ele, seus discípulos, Pedro, Tiago, João e André, os discípulos mais próximos de Jesus, que tinham mais intimidade com ele, chegam para perguntar a Jesus sobre essa questão. Em particular dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Na cabeça deles, eles estão perguntando a Jesus uma coisa só. É uma frase só. Mas existem 3 questões que eles estão perguntando a Jesus. Eles perguntam, quando acontecerá essa destruição do templo? Que sinal haverá antecedendo isso? E quando acontecerá o fim do mundo? Na cabeça deles é uma questão só que está sendo colocada. Mas aqui existem três detalhes que eles estão colocando nessa pergunta. Então esse templo aí, que eles estão perguntando, quando que esse templo vai ser destruído? Quando acontecerá a vinda dele definitiva e que sinais haveriam nessa época? Então só detalhei aqui, irmãos, note que eles estão fazendo 2 perguntas, 2 não, na verdade são 3, né? Que sinais aconteceriam, quando aconteceria e quando seria a vinda dele. Agora, por que os discípulos eles perguntam isso como se fosse um evento só? Porque os discípulos relacionam a destruição do templo com a vinda do Messias, a vinda definitiva para estabelecer o reino, porque eles estão caindo a ficha que Jesus não veio para estabelecer o reino dele. Os discípulos já têm... Quando Jesus começou o seu ministério, os primeiros discípulos que foram segui-lo e foram convencidos que ele era o Messias, eles estavam numa ânsia que ele já estaria para estabelecer o reino dele na terra. Porque as profecias do Messias apontavam para isso. Eu creio até que Judas se decepcionou com isso, né? Quando ele viu que Jesus estava se entregando, ali ele deve ter se decepcionado.
Mas aqui nesse momento já caiu a ficha dos discípulos o seguinte: bom, o Messias está falando que o reino dele não vai ser estabelecido agora. Esse reino vai ser estabelecido futuramente por vir de um novo templo definitivo. Porque esse templo aí ele já falou que vai para o espaço. Agora, por que eles estão relacionando tudo a mesma coisa? Por causa disso aqui, ó. Na cultura judaica, tudo está ligado a um único fato. O que eu falo tudo? A destruição do templo, nesse tempo de Jesus. Na cultura judaica legítima, tudo é um fato só. A destruição desse templo, a chegada do Messias, do reino do Messias, o fim do mundo e o nascer de um mundo novo com o governo do Messias em Jerusalém, governando toda a humanidade. Isso é um fato só na cabeça do judeu no primeiro século. Ok? As profecias apontavam para o Messias vir governar em Jerusalém em um templo muito mais glorioso do que aquele templo atual. Por isso eu acho que eles não ficaram assim, talvez entristecidos com a destruição do templo, porque apontava, se o templo vai ser destruído, opa, vai vir um templo novo aí. E em Ezequiel, se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver alguns indícios, irmãos, sobre um templo glorioso, um novo templo glorioso e majestoso, e o reino do Messias definitivo. Existem profecias em Ezequiel que apontam para isso. Por isso, na cultura judaica, eles estão tão ligados a ser um fato só. No tempo de Jesus, os discípulos eles perguntam como se fosse o único fato. O que, na verdade, não foi o único fato. E nós vamos ver isso na resposta de Jesus. Na resposta de Jesus, a destruição do templo e sua vinda aconteceriam em tempos diferentes. Quando Jesus ele responde aos discípulos, ele vai responder de uma maneira que dá a entender que a destruição do templo e a vinda dele aconteceriam em momentos diferentes. Ok? Então ele dá a entender aos discípulos que não é a mesma coisa. Que aquele templo ele ia ser arruinado, mas a vinda dele como Messias para reinar se daria muito tempo depois. Sobre aquela questão de Jesus ele ter censurado os escribas e fariseus, em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 1 a 12, Jesus também, irmãos, ele vai narrar uma parábola chamada parábola dos lavradores maus. Aqui ele está dando um parecer para os judeus, para os sacerdotes e também para os discípulos, por que Deus permitiria que aquele templo também fosse destruído. Vocês conhecem a parábola dos lavradores maus? Essa parábola, Jesus ele fala diretamente para os sacerdotes e escribas. Eu creio que foi naquele mesmo momento que ele censurou os escribas ali, ele deve ter falado essa parábola que está em Marcos, capítulo 12, versículo 21. Então, que parábola que é essa? Só para relembrar. Jesus chega para os escribas e fala o seguinte: um senhor, ele comprou uma terra e construiu uma vinha muito bonita. Ele fez uma fonte de água, escavou um poço, fez uma fonte de água para irrigar aquela vinha, plantou tudo e deixou a vinha como se fosse a melhor vinha do mundo. E contratou alguns lavradores para cuidar dessa vinha. E foi embora, mudou daquela terra. Sem deixar notícia quando voltaria, mas ele voltaria. Em uma certa altura, quando a vinha já é produtiva, isso é a parábola Jesus contando, ele fala o seguinte na parábola: o senhor, dono da vinha, enviou um cobrador para dar conta do produto da vinha, o que eles cultivaram para a subsistência e o lucro do senhor. Então os lavradores, eles bateram naquele homem. Aí o homem voltou machucado para o senhor da vinha. Aí o senhor foi e mandou outro. Aí eles mataram o outro. Aí como o outro não voltou, o senhor da vinha mandou mais um e mandou o outro. Eles foram batendo, massacrando todos. Aí não sobrou mais ninguém para o senhor da vinha enviar. Aí o senhor da vinha falou assim: bom, eles não respeitam os empregados que eu estou mandando. Talvez eles respeitam meu filho. Então o dono da vinha agora manda o filho dele. Aí quando o filho dele chega para cobrar sobre a questão da vinha, os lavradores pensam o seguinte: esse aí é o herdeiro. Vamos matá-lo, porque aí a vinha fica para a gente.
Aí eles mataram o filho. Eles mataram o filho do dono. Aí o próprio Senhor Jesus coloca a questão: o que você acha que o dono da vinha vai fazer? Que tem capacidade de fazer, que tem estrutura. Ele vai mandar soldados para acabar com esse pessoal. Matar o próprio filho dele. Então os fariseus, eles realmente entendem isso. Pô, é lógico, ele vai mandar soldados. Então o Senhor da vinha mandaria soldados para matar esses homens, para acabar com esses homens. Então a explicação dessa parábola é essa. O próprio Senhor Jesus Cristo, nessa parábola, ele explica. Nessa parábola, Jesus está dizendo que Deus, o dono da vinha, enviou profetas no passado, que são os cobradores. Entendeu a comparação? Deus, o dono da vinha, enviou profetas no passado, que são os cobradores. Mas os judeus não ouviram os profetas, pelo contrário, os espancaram e mataram. Então Deus enviou o seu filho, mas os judeus também o matariam, porque foram os judeus que mataram Jesus. E mataram o filho do dono da vinha. Sendo assim, Deus castigaria os judeus enviando exércitos inimigos para sitiar e destruir Jerusalém. Então, nessa parábola está a explicação, Jesus dando uma explicação por que aquele templo ele seria destruído. Estão compreendendo? Porque eu estou pegando partes dos evangelhos para compreender melhor essa primeira aula desse seminário, por que esse templo vai ser destruído, e nós vamos compreender mais para o final porque ele é uma alusão à grande tribulação. Então, se a gente conseguir sair daqui hoje sentindo um pouco na pele o que os judeus do tempo de Jesus, do ano 70, sentiu quando esse templo foi destruído, cercado por exércitos, pelo exército do Império Romano, se você conseguir sentir isso, você vai começar a perceber o que vai ser a grande tribulação que está por vir. Jesus ele vai dar mais alguns detalhes aí sobre essa época, sobre essa profecia da destruição do templo. Lucas 19, 43 a 44. Se algum irmão, só uma pausa aqui, irmão, se algum irmão quiser a apresentação, pode vir aqui depois e gravar um pendrive, tá? Não tem restrição nenhuma não. Ou na próxima aula trazer um pendrive. Então Jesus vai afirmar o seguinte: virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra a cidade e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceram o tempo em que Deus a visitaria. Esse é o tempo, Jesus falando isso, não reconhecer o tempo em que Deus visitou vocês, é na pessoa dele que ele está falando. Ele como Messias, ele como Filho de Deus, ele como Deus encarnado como homem. Eles, os judeus, os líderes judaicos, não reconheceram a visitação de Deus. Então não vai ficar pedra sobre pedra, e aqui em Lucas, Jesus dá mais detalhes sobre essa invasão, que esse exército iria cercar Jerusalém, iria sitiar, construir trincheiras, iria assolar tudo, não ia ficar pedra sobre pedra. Mas quando vi Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a desolação. Lucas 21, 20. Mais um detalhe aí sobre como aconteceria essa destruição. Então, irmãos, vocês podem observar que há uma riqueza de detalhes que Jesus está colocando como seria essa destruição de Jerusalém do templo. Vossa casa ficará deserta e não ficará pedra sobre pedra. O que aconteceria então com Jerusalém dentro dessa profecia que Jesus está dando? A cidade seria cercada de exércitos inimigos. A cidade seria queimada e arrasada, a população morta e escravizada, o templo destruído pedra a pedra e os sobreviventes dispersos por todo o mundo, além de grande parte serem escravizados pelo Império Romano. É isso que aconteceria. Quando essa profecia ela vai se cumprir? Então Jesus dá essa profecia lá no Monte das Oliveiras, no tempo dele, na sua última semana de vida como homem na terra. Quando que essa profecia vai se cumprir? Ela vai se cumprir no ano 70 da mesma era, da nossa era cristã. Ou seja, aproximadamente 40 anos após isso, 37 anos após isso, essa profecia se cumpriria.
Como que isso aconteceu? No ano 66 depois de Cristo, iniciou uma revolta do povo judeu contra o Império Romano. Esse povo aí difícil de lidar, ainda mais de submeter. Tinha a impressão que tinha alguém aqui atrás de mim. Eu acho que tem mesmo, pode ser um anjo, né? Fechar a porta aqui. Para ele ficar do lado de cá, né? Então, irmãos, no ano 66 depois de Cristo, os judeus travam uma revolta contra o Império Romano. Na verdade, essa revolta foi um pouco provocada pelo próprio Império. Essa revolta toma tamanha proporção que se espalha pela região da Judéia e da Galileia. Nós vamos compreender aqui também um pouco a região da Judéia e da Galileia, até se tornar uma guerra. Aí vai se travar uma guerra de praticamente toda a população judaica contra o Império Romano. Essa guerra tem seu fim com o cerco e destruição de Jerusalém e do templo. Dá o fim da guerra e com os judeus perdendo essa guerra. O cerco e queda de Jerusalém no ano 70. Então, devido a essa revolta, o povo judeu, o imperador, na época, Vespasiano, enviou o general Tito, que arrasou Jerusalém no ano 70. O general Tito era o próprio filho dele. Está o busto dele aí de Tito. O imperador romano Vespasiano envia Tito para destruir Jerusalém, para acabar com essa guerra de uma vez por todas. Está aqui um mapa do Império Romano na época de Jesus. Está aqui a região chamada Palestina. Na época não chamava Palestina não, tá? Região da Judéia, que depois foi subdividida em duas regiões administrativas, Galileia e Judéia, pelo Império Romano. Está aqui Roma, a capital do mundo conhecido na época, o limite do Império Romano nos tempos de Jesus. Esse mapinha aqui é um zoom aqui, ó, da região da Judéia e da Galileia, para a gente compreender mais. O exército romano ele marchou de norte para sul. Ele vem arrasando essas cidades aqui da Galileia, cidade de Samaria, até chegar em Jerusalém, ok? Quando esse exército ele vem nessas cidades aqui da Galileia, tem um líder do exército judeu que ele perde. Só que o Império Romano poupa esse camarada e não mata ele. Ele se rende e passa a ficar do lado do exército romano. Mas, na verdade, esse líder judeu ele não fica do lado romano para atacar Jerusalém. Ele é enviado para Roma. Esse líder judeu, ele se chamava Yosef ben Matitiam, quer dizer José, filho de Matias. Esse cara aqui, ó. Ele foi derrotado pelo imperador Tito, só que o imperador Tito viu qualidades literárias nesse camarada e resolveu não matá-lo e deu um cargo para ele, um cargo público em Roma, como se fosse um funcionário público hoje, bem colocado, com uma casa para morar, com um salário bom, para ele trabalhar para Roma. E ele foi, digamos, entre aspas, romanizado. Mudaram o nome dele para Flávio Joséfo. Ok? Então, os irmãos que já estudaram aí alguma coisa de teologia vão esbarrar em algum momento com os estudos de Flávio Joséfo, que são muito importantes para nós. Flávio Joséfo, dentre as suas obras, ele vai escrever, durante a sua vida, 2 livros de suma importância para a nossa melhor compreensão da Bíblia. A Guerra dos Judeus, que ele vai relatar detalhes dessa guerra que está acontecendo lá no ano 70, que ele está vivo e presenciando, porque ele perdeu lá na Judéia e foi poupado, então agora ele está relatando a guerra. E também a história dos Hebreus, um livro que eu acho que é até maior do que a Bíblia, né? Ele é bem grosso, ele é uma altura assim. Ele vai contar a história, muitas histórias que não tem na Bíblia, ele conta fatos que aconteceram na época. Ele narra até do suicídio de Pilatos. Ele narra vários fatos muito interessantes. Então, se os irmãos quiserem aprofundar de conhecimento bíblico, os 2 livros aqui são muito bom. Esse relato aqui, irmãos, é um relato de Flávio Joséfo, que está no livro A Guerra dos Judeus, que ele vai narrar o que aconteceu lá no templo. Ele está lá, vendo o acontecimento e narra isso aqui. Esse texto chega para a gente hoje, 2000 anos depois.
Aquela construção que era o templo, Deus havia sentenciado há muito para o fogo. E agora havia chegado o dia fatídico. Um dos soldados, sem esperar, soldado romano, sem esperar a ordem e sem temer o que havia de fazer, mas movido por um impulso sobrenatural, tomou um tição de fogo de madeira que ardia e, com a ajuda de um companheiro, lançou a terrível tocha por uma das janelas douradas do templo, adornada de ouro, né? Quando as chamas cresceram dentro do templo, um grito tão agudo quanto a tragédia ouviu-se da parte dos judeus. Pois aquilo que havia guardado tão cuidadosamente, que é o templo, pois aquilo que eles haviam guardado tão cuidadosamente estava para ser destruído. Enquanto o santuário ardia em chamas, não se mostrava misericórdia pela idade nem pela posição social, ao contrário. Crianças e velhos, leigos e sacerdotes iam sendo massacrados igualmente pelos soldados romanos. Flávio Joséfo, a guerra dos judeus. Então ele está trazendo detalhes do que foi essa guerra. Quão terrível foi um massacre. Você imagina só, homens fortemente armados, com espada na mão, cortando em pedaço o que está pela frente. É velho, é sacerdote, é criança, é mulher grávida, é criança de colo. A ordem é para passar a espada geral. É isso que está acontecendo. Flávio Joséfo lá narrando isso. Entendeu? E o que está por vir é muito pior do que isso. E se gente aqui, é um pouco dramático falar isso, mas aqui no nosso meio mesmo, não tiver firme na palavra no dia do arrebatamento e ficar, vai enfrentar situações piores do que essa. Eu acho que uma pessoa ser condenada a morrer de fome é pior do que um soldado passar a espada no seu pescoço imediatamente. E isso vai acontecer na grande tribulação com aqueles que ficaram despreparados aí. Coisa terrível. Estou querendo tirar sua noite de sono, de preocupação, não, mas nem da Estel. Estel, você vai dormir hoje, né? Estou brincando, o tio está brincando, tá? O irmão quer fazer uma pergunta? Não, amém. Pode me chamar de Deus mesmo, não tem problema não. Dá para entender isso porque está sendo um massacre de um monte de pessoa inocente, né? Porque o Império Romano ele era um império de ferro, não tinha piedade mesmo não. Ele não tem aqui de chegar e só levar preso, interrogar. Não tem misericórdia. A ordem veio de Roma para massacrar. O general ali, ele quer massacrar mesmo. Porque quanto mais morte ele provocar, mais o nome dele vai se tornar grande dentro de Roma. Vocês já viram a palavra triunfo? Se você souber a origem da palavra triunfo, você já alcançou algum triunfo na sua vida? É bom, né? Bom, alcancei um triunfo na minha vida. Se você souber a origem da palavra triunfo, você nunca usaria ela, porque triunfo é uma palavra originária do Império Romano, que um triunfo ele era um título que o imperador conseguia por 100 mil mortes que eram causadas no campo de batalha, alguma coisa assim. Então era um título que tinha um triunfo. Aí o outro general tinha 5 triunfos. Aí um general veio da guerra e conseguiu um triunfo. Foi condecorado em Roma com um triunfo. Isso era uma alusão à quantidade de morte que era provocada entre os povos bárbaros. Ok? Então a palavra triunfo ela é originária dessa situação. Mas aí ela também tem outra conotação com o passar dos séculos, né, dentro da língua portuguesa, no dicionário ela não tem essa conotação. Né? Imagina só, você ter um triunfo na sua vida, você matar um monte de gente. Então Flávio Joséfo, irmãos, está descrevendo essa situação. Uma ilustração aí. Aproximadamente essa imagem que aconteceu no dia em que o Império Romano, depois de muito tempo sitiando a cidade, depois da água esgotar, depois do alimento acabar, quando as pessoas já estavam comendo cadáveres dentro de Jerusalém. Imagina você ter fome ao ponto de comer uma pessoa morta para saciar a sua fome. Então o Império Romano sitiou e deixou esgotar os recursos para então entrar. A mesma estratégia usada pelo Nabucodonosor. Então está aí o Império Romano mantendo a distância ali para não tomar flecha na cabeça, né?
mas em um momento eles estouram a muralha e entra. E entra arrasando, entra com espada picando o que tiver pela frente. Os judeus nessa época aqui, vieram muitos judeus de outras cidades para quê? Para defender o templo. Porque o templo é o lugar máximo, é a casa de Deus. Então quando essas muralhas caíram, eles correram para onde? Para dentro do templo, porque havia um murozinho ali, né, dentro do templo, para tentar proteger aquilo que havia de mais precioso na cabeça deles, protegendo a casa de Deus. O Império Romano atrás, entrando, massacrando, entrando dentro de casa, matando, já separando ali quem vai ser escravo, quem tinha força para ser escravo, velho, mulher idosa, criança, é tudo massacrado, até chegar no templo e entrar, e aconteceu o que Flávio Joséfo descreveu. Um soldado, com a ajuda de outro, pega uma brasa de fogo, né, uma madeira pegando fogo, e chama aquilo dentro do templo e começa a pegar fogo dentro do templo. E aí, quando os judeus veem aquele templo em chamas, vendo que Deus não enviou ajuda nenhuma, vendo que, no ponto de vista deles, talvez Deus havia abandonado, mas eles que abandonaram Deus em primeiro lugar, eles que massacraram os profetas do Velho Testamento, um a um, cerraram o meio, esquartejaram, queimaram, fizeram tudo que pode se fazer. Talvez nem o Império Romano teria tão cruel o que eles fizeram com os profetas do Velho Testamento, e agora com o filho, o dono da vinha. Então o que o senhor da vinha faria? Enviaria o exército para acabar com a raça. Na verdade, para dar mais uma chance, né? Parece que Deus está sendo mal, mas Deus está dando uma última chance para esse pessoal arrepender até nessa situação aí. Mais uma ilustração aqui, né? No Império Romano acampado em Jerusalém ali, o fogo já entrando pela cidade. Agora, se isso foi terrível, imagina o que está por vir aí, essa grande tribulação. Então, irmãos, é um alerta que a igreja precisa de ter. O pessoal tá voando por aí, o pessoal está correndo atrás de carro zero, de dinheiro, indo, as igrejas lotando pessoas com promessas de enriquecimento. E aí? Se bate o arrebatamento aí, fica todo mundo desavisado. Entendeu? A questão vai ser crítica. Nós lutamos pelas coisas nessa terra, nós queremos viver, nós queremos conquistar, amém, tem respaldo bíblico para isso, mas isso não pode ser o fim, o último da nossa vida aqui. Eu já conversei com algumas pessoas sobre arrebatamento, evangélicos, alguns fecharam a cara, ficaram de bico, porque eu estava tecnicamente enterrando os planos da pessoa ao falar do arrebatamento, que isso, rapaz? Falar de arrebatamento para mim, agora que eu estou comprando meu carro zero, agora que minha empresa começando a bombar, você vem falar de arrebatamento comigo? Como se fosse uma maldição na vida da pessoa. Entendeu? O ponto de vista está tão material que ir para o céu morar com... Oh, rapaz, assustei com a Bíblia mexendo aqui agora. Fechei essa Bíblia aqui. Aqui. A pessoa fica tão presa ao material que eu tocar no assunto do arrebatamento com a pessoa é motivo de briga, porque estou enterrando os planos da pessoa aqui. O que ela está planejando aqui é mais importante do que morar com Deus. Olha só. E não é assim, nada pode superar a vinda de Jesus para morar com Ele para todos sempre. Não tem nada que pode superar isso. Mais uma ilustração aí, olha aqui. Soldados em romano carregando os objetos sagrados do templo, tudo de ouro. Isso aqui, irmão, isso aqui vai derreter e virar moeda cunhada com a cara de César lá. Moeda de ouro e de prata. Acabou, Deus colocou um fim nisso, já era. Agora, o perdão dos pecados é pelo sacrifício único do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não é por sacrifício de ovelhinha e de carneirinho lá dentro do templo, não. E eles não entenderam isso. Então, o Senhor da vinha mandou o exército aí. O arco de Tito no Fórum de Roma, fotos atuais, está em pé até hoje. Se você algum dia for na Itália, em Roma, nas ruínas da cidade antiga, você vai ver, procura lá o arco de Tito, do imperador Tito, que venceu essa guerra contra os judeus. Nesse arco de Tito tem um alto relevo mostrando aqui, que é uma prova arqueológica do que Jesus Cristo disse.
É uma prova incontestável do cumprimento da profecia do Senhor Jesus Cristo sobre essa questão da destruição do templo. Detalhes do arco de Tito no Fórum de Roma, mostrando as tropas romanas levando os espólios de Jerusalém. Aqui, ó, os objetos consagrados do templo de ouro. Tudo sendo levado aí para ser transformado em moedas para o Império Romano. Esse aqui é o Coliseu Romano. Deu para identificar aí o Coliseu? Esse livro aqui chama Os Mártires do Coliseu. O autor desse livro, ele narra que os escravos que construíram o Coliseu foram os judeus que foram levados escravos de Jerusalém para dentro de Roma. Foram eles que construíram, que levantaram o Coliseu Romano. Inclusive, nesse livro fala, olha só que, eu ia falar a ironia do destino, mas na verdade é mais um detalhe, né? Nesse livro narra que, nessa época dentro de Roma, Jesus foi vendido por quantas moedas de prata? 30, né? Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, um preço de um escravo na época. 37 anos depois, o Império Romano marcha para Jerusalém, sitia, destrói, mata um monte de gente, leva milhares e milhares presos para dentro de Roma para serem escravos. Esses escravos, o lote de 30 escravos judeus que foram trazidos de Jerusalém, custavam 1 moeda de prata. Nunca um escravo dentro do império custou tão baixo do que nessa época. Então, se Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, um preço de um escravo, os judeus que foram levados escravos para dentro de Roma, um lote de 30 era vendido por 1 moeda de prata. E eles que levantaram o Coliseu Romano. Inclusive, agora é a era cristã, né? Anos 70. Os discípulos levantaram a igreja está crescendo. A igreja está crescendo e muitas pessoas se convertendo nessa ideia toda, ou nessa história toda. Eu estou mostrando um ponto de vista dos judeus, a destruição de Roma. Nesse livro narra que o arquiteto, o engenheiro arquiteto que projetou o Coliseu, ele converteu lá dentro, vendo os cristãos mortos. E ele foi morto lá dentro. Interessante, né? Então é mais um livro aí que ele traz muito conhecimento paralelo às histórias bíblicas. Aqui, irmãos, uma ilustração aí de escravos sendo vendidos. Você imagina agora mulheres judias sendo vendidas como escravas nas praças de Roma. Os homens, jovens, tudo vendido como escravo. O lote de 30 é 1 moeda de prata. E volto a frisar, né? Jesus está fazendo uma profecia da destruição de Roma, que é uma alusão à grande tribulação que está por vir. Se você está achando isso aqui terrível, essa grande tribulação, assim como esses judeus, olha só que detalhe, assim como esses judeus foram avisados e avisados e avisados por profetas enviados por Deus e mais profetas, e foram rejeitando, e depois veio o Filho e ainda trouxe uma mensagem de salvação, eles recusaram, Deus mandou esse exército romano e destruiu, foram vendidos como escravos. Da mesma forma, a igreja está sobre a terra e Deus dá os sinais. Jesus deixou os sinais que aconteceria próximo à sua vinda. Ele deixou narrado o período das dores, que é o período antecedente à grande tribulação, para que a igreja fosse avisada. E tem muita gente dispersa, não atentando para isso, e as coisas vão acontecendo. E às vezes Deus fala e a pessoa não se atenta para consertar a sua vida. E a coisa vai acontecendo. E aí se bate o arrebatamento, a situação ela vai ser muito mais grave do que essa aqui, para aqueles que ficaram. Entendeu? A morte ela vai estar batendo as portas de uma maneira muito sofrida. É essa comparação que eu estou fazendo aqui. Jesus fez essa mesma analogia. Né? Aí o cumprimento dessa questão que Jesus falou, que não ficaria pedra sobre pedra, está nesse detalhe aqui. Quando aquele soldado romano atirou aquele fogo para dentro do templo, as labaredas de fogo foram tão intensas que derreteu todo o ouro. Esse ouro escorria e entrou pelas frestas das pedras, o ouro que estava adornando todo o templo. E os soldados romanos eles tiveram que destruir o templo pedra por pedra para retirar
todo esse ouro que estava ali. Então, nesse momento, se cumpriu essa profecia exatamente que Jesus disse. Quando o ouro derreteu e escorreu, esse ouro aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é tudo de ouro, colocado aqui pelo rei Herodes. Isso derreteu aqui, escorreu, entrou pelas pedras. Aí a ordem do general destrói tudo, porque tinha que levar, cada grama de ouro tinha que ser levada. Isso aqui, por uma escavação arqueológica que aconteceu em 1968, eles encontraram aqui muitas pedras que são pedras originais do templo, que foram destruídas, que está numa parte lá de Jerusalém. Então assim se cumpriu a profecia do Senhor, né? E não ficaria pedra sobre pedra. Então a cidade ela foi cercada por exército inimigos. A cidade foi queimada e arrasada, a população morta, muitos escravizados, o templo destruído pedra a pedra, sobreviventes dispersos por todo o mundo. Esses sobreviventes, eles vão se espalhar por todo o mundo, muitos vão ser levados para dentro de Roma. Jerusalém, ela vai voltar a florescer, Israel vai voltar a se reconstruir como nação, também dentro da profecia de Jesus, nesse mesmo tema, quando ele fala que quando a figueira brotar, seria mais um sinal da vinda dele, que é uma alusão a quando a nação de Israel voltasse a se formar como nação. Isso me aconteceu, me parece, no ano 1948, que foi o voto da ONU para que Israel se tornasse uma nação novamente. Então, desde essa época aqui do ano 70, esse pessoal foi espalhado e acabou. Povos árabes foram povoando e morando ali na região da Galileia e da Judéia. Depois essa região muda o nome para Palestina e hoje nós temos lá quem? Os palestinos. Entendeu? Então está aí essa questão. Agora, um detalhe aqui, irmãos, da Bíblia, como que a gente vai compreender que Jesus está falando de duas profecias quando ele fala uma coisa só. Quando Jesus está narrando essa destruição de Jerusalém, e Jesus está dando sinal da vinda dele, narrando essa destruição de Jerusalém, na verdade ele está falando de dois acontecimentos, a destruição que aconteceria no ano 70, e nessa grande tribulação que haveria quando viesse estabelecer um reinado dele na terra. Agora, por que ele fala de dois momentos? Porque na Bíblia, um profeta ele narra um fato e, ao mesmo tempo, está detalhando um fato futuro. Isso vai acontecer em algumas situações na Bíblia. Um profeta narra um fato e, ao mesmo tempo, ele espelha um outro fato no futuro. Ele fala de dois acontecimentos simultâneos falando de uma coisa só. Entendeu? Jesus está fazendo a mesma coisa. Só para título de melhor compreensão, um exemplo aqui disso. Em Ezequiel, ele fala sobre o rei de Tiro. Se você abrir Ezequiel 18, irmãos não precisam abrir, Ezequiel ele está fazendo uma descrição sobre o rei de Tiro. E essa descrição é essa: tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criados, até que achou iniquidade em ti. E nós sabemos que ele está falando de quem aqui? Está falando de Satanás. É uma alusão a Satanás isso. Mas Ezequiel está falando de quem? Ezequiel ele pensa assim, estou falando sobre o diabo. Ele não está pensando isso. Deus está dando a palavra a ele sobre o rei de Tiro. Mas compreendemos também que ele está falando desse querubim ungido da guarda do Senhor que o traiu, que morava no monte santo de Deus e queria ocupar um lugar tão alto quanto Deus. Então isso acontece em alguns momentos na Bíblia, essa dupla profecia do mesmo fato. Então Jesus ele faz a mesma coisa. A profecia dita por Jesus sobre a destruição do templo é um reflexo em menor escala de um período chamado Grande Tribulação. Então nós temos aqui a destruição do templo, que é um reflexo em menor escala dessa chamada Grande Tribulação. Então Jesus ele replica essa mesma profecia para a consumação dos séculos, ou seja, para a sua vinda. Esse mesmo fato que ele fala dessa sitiação sobre Jerusalém, sobre esse exército romano que invade, que destrói, que aniquila, que mata sem piedade, ele vai fazer uma alusão a isso para um período de grande tribulação que haveria de vir ainda.
antecedente a esse período de grande tribulação, que é bem semelhante à queda de Jerusalém, ele é antecedido por um período marcado, chamado por princípio das dores, que é marcado por sinais da sua vinda, que é, na verdade, a frase do folhetim que você recebeu, sinais da vinda de Cristo. Então, nessa odisseia inteira, voltando lá atrás, Jesus está contando tudo isso para esses discípulos ali em Jerusalém, olhando do Monte das Oliveiras para Jerusalém, aquele templo seria destruído, e ele está também agora respondendo a mesma questão. Ele começa a narrar sinais da sua vinda, e que esses sinais eles estão casados dentro de um período chamado princípio das dores. Se você ir lendo Mateus 24 agora, ele vai começar a narrar sinais, acontecimentos desse período chamado princípio das dores. Ele fala de alguns sinais que seriam: o amor de muitos esfriariam. Ele fala que haveria muita perseguição sobre aqueles que quisessem realmente servir ao Senhor. E o quanto nós passamos perseguição aqui nessa igreja, não é, irmãos? Só Deus para saber. Para elaborar um seminário desse aqui, se não atravessando em jejum e oração, não acontece. O problema que os irmãos enfrentaram aqui, o irmão manda: ó, irmão, vem para a Vitória, vai lá para a serra fora. Brincadeira à parte aí, mas eu tenho certeza que muitos irmãos enfrentaram problemas para chegarem aqui. Nós enfrentamos problemas para elaborar esse seminário. Por quê? O diabo não quer que ninguém tome conhecimento disso. Ele quer que você fique alienado a futebol, a novela, a novelinha com tema bíblico que passa aí em emissora, com Copa do Mundo, com Olimpíada, que você quer que você fique 24 horas na frente da televisão. Ele quer isso, que você fique desatento aí. Aconteceu o arrebatamento, já era, filho, está na minha unha. É assim que ele vai falar com o pessoal que fica aí. Então, assim como esse templo aí, ele foi destruído, foi uma coisa terrível, há de vir uma grande tribulação sobre a terra. Muito pior do que isso. Muito pior por quê? Porque Jesus ele fala em Mateus 24, 21, isso aqui. Ele está dando a profecia que não ficará pedra sobre pedra lá dentro do templo, mas no Monte das Oliveiras ele começa a dar detalhes que nós interpretamos que não é o mesmo fato. Quando ele fala isso: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco haverá. E aí nós pensamos o seguinte: Tito, no ano 70, após esse período, ele sitia e destrói Jerusalém e o templo. Mata muitos inocentes e manda muitos escravos para dentro de Jerusalém. Só que esse período, ele não foi de tão grande tribulação conforme nunca ocorreu, porque pelas mediações do ano de 1943, Hitler ele vai provocar o holocausto sobre os judeus. 6 milhões de judeus são mortos de uma forma muito mais cruel do que o Império Romano. Entendeu? Você compreendeu por que aquele fato não é essa tamanha grande tribulação? Porque ocorreu um fato muito pior na história. E esse fato muito pior ainda não é tão pior quanto a grande tribulação que está por vir. Porque a palavra agora para a grande tribulação, Jesus não está falando sobre os judeus. Ele está falando para os seus discípulos. Ou seja, ele falou que não ficaria pedra sobre pedra, uma palavra para o templo, para os judeus. E ele está falando para os discípulos, ou seja, para a igreja. Haverá uma grande tribulação, fica atento, vai ter esse sinal. Haverá muita apostasia, haverá muita heresia nesse tempo. O pessoal vai ser disperso. Se o Senhor não abreviasse esses dias, até os escolhidos se enganariam nesse monte de heresia que está sendo pregada. Um tempo, quem quiser viver piamente o Evangelho de Jesus Cristo, padecerá perseguição. E fica atento, os sinais são esse, fica alerta. É isso que Jesus está falando. Então nós compreenderam aqui porque essa grande tribulação não é o mesmo fato. Por causa disso. Jesus diz que tamanha tribulação não houve nem nunca haverá. E um fato ocorreu muito pior. Então ele não está falando da queda de Jerusalém. Então, irmãos, esse período de grande tribulação ele vai ser antecedido por esse princípio das dores. Nós poderíamos prolongar a aula, mas isso vai ser o tema da próxima aula. Você compreendeu tudo, espero que você tenha compreendido detalhe a detalhe, como que se originou essa questão de
de Jesus falar do fim dos tempos, como que Jesus fala uma coisa para o povo judeu e como Jesus dá uma palavra agora para os discípulos, ou seja, para a sua igreja. E ele começa agora, a partir desse momento, depois de narrar todos os detalhes de uma profecia que consumaria na destruição de Jerusalém, sobretudo no templo, a nação dispersa e escrava dentro de Roma. Agora ele vai dar uma palavra para os discípulos lá no Monte das Oliveiras sobre o que aconteceria, os sinais que marcariam, que antecederiam a vinda dele, que será o tema dessa nossa próxima aula. Marque no seu calendário, dia 27/9, próximo sábado, e convide outros irmãos, a sua igreja. Pode trazer irmãos aí, a gente está com um plano aqui de colocar essa divisória para trás, para colocar mais cadeiras aqui, né, durante a semana. Um detalhe aqui, essa grande tribulação, esses dois temas, eu espero que eu consiga concluí-los na próxima aula. O princípio das dores marcados por esses sinais e a grande tribulação, que na verdade ela vai acontecer porque existirá esse governo do anticristo governando o mundo. Observe que a queda de Jerusalém só ocorreu por causa de um império que estava colocando o poder com seu braço de ferro. A grande tribulação só ocorre em prol de um governo que está sendo planejado há séculos para dominar esse mundo inteiro e impor uma grande tribulação a todos que ficarem desavisados nessa terra. Ok? Compreenderam bem isso aqui? O que podemos aprender com isso? Sobre essa destruição de Jerusalém? Quero colocar algumas aplicações práticas aqui, irmãos, sobre essa aula. A aula durou quanto tempo? Vocês têm ideia quanto tempo durou? 1h20? Passou rápido, né? Parece que foi 20 minutos. Aplicações práticas. Jesus, ele conhece todas as coisas. Jesus ter dado essa profecia com tamanha riqueza de detalhes sobre a destruição do templo é uma prova cabal que Jesus conhece o futuro. Conhece a sua vida, conhece a minha vida, sabe o que está passando, sabe o que eu estou passando, conhece a nossa trajetória. Ele sabia que você viria aqui nessa noite. Não quero ser muito melancólico, mas ele sabia que os irmãos estariam aqui, que os irmãos receberiam essa palavra. Quem sabe ele não confiou você para ser multiplicador disso lá na congregação onde você congrega. Entendeu? Porque o nosso querer humano, meu querer humano, como pastor dessa igreja, é que tivesse 300 pessoas aqui, mas Deus sempre contou com poucas pessoas para mover multidões. Entendeu? Para mover multidões. Então ele sabe quem ele ia trazer aqui, que ficaria atento, que aproveitaria, que levaria essa mensagem a outros. Outro detalhe, Deus é bom e misericordioso. E nós, às vezes, nos apegamos muito a isso aqui. Nós queremos colocar um ponto final aqui, né? Não é mais ou menos assim, Adilson, que às vezes a gente pensa? Não é, Pedro? Deus é bom. Não, para por aí, não fala mais nada não, tá bom, Deus é bom. Não, Deus é bom e misericordioso, amém, melhor ainda. E às vezes o ponto final que queremos colocar aqui. Mas Deus age com juízo e justiça para com todos. O mesmo Deus que é bom e misericordioso, ele perdeu a paciência. A paciência de Deus esgotou numa hora. Não tinha mais quem enviar, enviou o filho, vai mandar quem? Não resolveu. Então a paciência de Deus, as chances que Deus dá, tem um limite. As chances que Deus dá para que o homem se arrependa de seu caminho, tem um limite. Entendeu? Então tem que ficar atento a isso. Então isso é uma aplicação prática. Não adianta a gente pensar que isso aplica no caráter de Deus só a Jerusalém, a nação inteira. Não. Essa mesma história, ela acontece na vida de cada ser humano sobre a face da terra. Deus alerta, dá sinais, envia pessoas. Um pecador no ponto de ônibus, alguém para, tocado pelo Espírito Santo para levar uma mensagem de arrependimento. O coração é duro, não aceita. Daí alguns dias leva outra mensagem. Daí mais alguns meses tem outra pessoa que alerta. E a pessoa continua com o coração duro. Não quer saber, enfiada no pecado. Não quer saber e vai rejeitando. E Deus vai avisando. Daqui a pouco você tem notícia que o cara bateu de moto e morreu. Quem sou eu ou você para julgar a Deus e falar que Deus é ruim e não ter dado chance àquela pessoa? É a mesma história se repetindo sobre cada ser humano na face dessa terra.
É a mesma história, não tem diferença nenhuma. Louvado seja o nome de Deus que nós estamos aqui, um dia atentamos para isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos não morreram desde o início dessa aula até o momento aqui e tiveram muitas e muitas chances e estão agora no inferno? São na casa de milhões de pessoas. Para você assustar, isso ultrapassa milhões de pessoas em todo o mundo. Todos os seres humanos recebem de Deus conforme as suas obras, que é na verdade o que eu acabei de frisar ali, né? Tanto para o bom como para o mal. É a lei da semeadura, né? Nós colhemos aquilo que plantamos. Então, as pessoas que plantam coisas boas colherão coisas boas. Tem um momento ali que Jesus fala assim, talvez você vai lembrar essa mensagem. Jesus fala com os apóstolos lá no Monte das Oliveiras: oreis para que a vossa fuga não se dê no inverno. Não é mais ou menos isso? Ai das grávidas que amamentarem daquele dia. Quando verem Jerusalém cercada, fujam para os montes. No livro A História Eclesiásticas no livro História Eclesiásticas de... Como é que é, Adilson, o nome daquele escritor? História Eclesiásticas de Eusébio de Cesareia. Esse escritor escreveu a história da igreja no 1º e 2º século. Sabe o que ele fala? Ele narra outra história que Flávio Josefo não narrou, porque Eusébio de Cesareia, um cristão, se converteu. Ele narra que a igreja que estava dentro de Jerusalém, quando tomou conhecimento no ano 70, próximos ao ano 70, que o exército romano estava vindo para dentro de Jerusalém, ela fugiu para os montes e ela foi poupada de ser destruída dentro de Jerusalém, porque quem estava em Jerusalém seria morto ou escravizado. A igreja ali, dos apóstolos, fugiu, ouviu a palavra do Senhor. Os judeus não, ficaram apegados ao templo lá. Entendeu? Então, ou seja, ouviu a palavra de Deus, teve vitória, teve êxodo, teve livramento, teve escape, teve bênção. Não ouviu? Tomou porretada no lombo. Um ponto mais importante aqui: Deus está no controle de toda a história. Do ponto de vista do general romano, ele estava no controle da história. Engano, ele só estava ali amando de Deus, mesmo sem saber. Então a história não é um acontecimento aleatório de um monte de fatos solto por aí. A história está, sobretudo, no controle, nas mãos de Deus. Não importa quem você vai votar, quem Deus definir que vai ser eleito presidente do Brasil. E não adianta ele pensar que vai fazer A ou B. É o que ele permitir que Deus vai fazer o que ele faça. Não adianta o próprio diabo, vou levantar uma grande tribulação, vou arrasar meio mundo do planeta Terra. Acaba sendo um instrumento de Deus para passar a régua naqueles que ficaram também. Então a história está, sobretudo, no controle de Deus. A minha história também, agora na história humana, pessoal, está, sobretudo, no controle de Deus. Andou conforme a palavra do Senhor, conforme a direção de Deus. O que a palavra fala? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está vendo perseguição? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A perseguição está vindo no trabalho, em casa, no lar, na família, na escola, seja qualquer lugar que seja. Você está fazendo a vontade de Deus? Levanta a cabeça e glorifica o nome do Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até a perseguição, ela vai ser uma bênção na sua vida. Não nos cabe murmurar, né? Pessoa que está com a casa fincada na areia, que abre, murmura e reclama de Deus, quando Deus está lhe enviando uma aprovação para lapidar a pessoa. 9:25. Então aí, isso aí é uma alusão em pequena escala que vai acontecer para o mundo, e eu acredito em pouco tempo. Agora um detalhe: quando se fala grande tribulação sobre o mundo, não dá para entender que é para o mundo inteiro? Não dá a entender que a grande tribulação é para o mundo inteiro? Para todo mundo que ficar aí vai sofrer na grande tribulação. Mas ela não é para todas as pessoas do mundo. Só um detalhe para você compreender. Quem está tendo Jerusalém nessa época aqui, está passando uma aflição, não está? O cara está em tempo de dar um infarto ali dentro. Para um habitante de Roma, lá em Roma, está tendo aflição para ele? A vida está tranquila.
Vai ficar até melhor, vai chegar um monte de escravo aí para minha empresa, que eu vou comprar 30 com uma moeda de prata. Entendeu? A grande tribulação é para aqueles cristãos que ficaram desavisados, porque haverá um governo do anticristo que vai provocar uma paz para quem se aliançar com ele e pegar aquela tal marca da besta. Oh, beleza, tá tranquilo, eu aceitei a marca, vou ter comida, vou ter água, vou ter abrigo, os soldados na rua vão estar guardando a minha casa, não recebe a marca não, não vai ter como comprar, nem comer, nem comercializar, nem nada. A pessoa vai começar a comer lixo para a rua fora, vai achar cocô de cachorro na rua, vai brigar para comer aquilo ali. Entendeu? Vai ser mais ou menos por aí. Ó. A grande tribulação é para os que ficarem desavisados. Entendeu? Não é para o mundo inteiro. Vai ser uma tormenta para o mundo inteiro. Mas essa grande tribulação mesmo é para aqueles que tentarem resistir a esse governo do anticristo. Isso aqui é um detalhe que eu vou falar na próxima aula com mais detalhes. E eu tenho que tirar a palavra detalhe do meu vocabulário, que eu uso essa palavra umas 500 mil vezes também. Só um detalhe aí a mais. Olha só, por que você acha que cinema está dando tanto foco ao mundo em caos, ao mundo destruído? Pega aquela questão de joguinhos de criança, para você ver que só mostra destruição e mundo destruído. Os jogos de maior ibope hoje de computador em primeira pessoa é um mundo completamente em caos. Aqui, ó. É um mundo completamente destruído. Vários filmes entram em cartaz e são campeões de bilheteria. E a mão do diabo está por trás disso tudo na mídia mundial aí. Está fazendo tipo uma chacota com a igreja aí. Vocês estão desavisados aí, ó. Olha o que está por vir sobre o lombo de vocês. Mais ou menos, não vocês aqui, né? Estou falando uma representação. Um dos sinais, irmãos, deixei só essa imagem aqui. Um dos sinais que Jesus deixa lá é que haveria terremotos em vários lugares. Isso aqui é uma imagem da NASA sobre, cada pontinho desse é um terremoto que aconteceu nos últimos 50 anos nos Estados Unidos e na América Central. Olha a quantidade de terremotos. Eu vou mostrar um gráfico na aula que vem do número de terremotos que aconteceram na Terra, que subiram assustadoramente depois da década de 50. Quando Israel se torna um país, acontece centenas de terremotos para o mundo afora. Os irmãos estão precisando sair? Estão precisando sair? Não, acho que 5 minutos eu encerro. Você quer esperar? Então tá aí, a destruição do templo, ele é marcado por aquele momento, e acontecerá esse princípio das dores, marcado por sinais, que antecede a grande tribulação com o governo do anticristo, e depois, por vir, o arrebatamento acontece aqui, entre os dois momentos, tá? E por vir um reinado milenar definitivo de Jesus na terra, que vai colocar fim a todo esse mundo conforme nós conhecemos. Um detalhe muito importante aqui, talvez você já estudou muito escatologia, já fez vários seminários de escatologia, mas sempre Deus nos traz uma coisa nova. Isso aqui é João na ilha de Patmos escrevendo o livro de Apocalipse. E quando João escreve o livro de Apocalipse, ele faz uma referência a um cinturão de ouro que está no peito de Jesus, que está escrito uma frase: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Me parece que Paulo também usa essa frase. Eu vou explicar aqui na última aula por que está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores no cinturão de Jesus Cristo. Se você absorver isso, a sua vida vai mudar. Se não mudou até agora, quando você compreender por que está escrito isso, você vai pregar o evangelho até debaixo d'água. Amém? Então, a próxima aula aí, irmãos, esse princípio das dores. Isso aqui será o próximo seminário. O que está acontecendo com nossos filhos. Uma série de mudanças comportamentais está marcando essa nova geração da fase infanto-juvenil. Quando terminar essa terceira aula, nós vamos marcar esse seminário que vai ser para umas 2 semanas depois. Ou umas 3. Aí vamos definir aqui.